Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste fim de semana temos uma liturgia que nos convida à conversão. Nosso itinerário quaresmal é importante, é necessário abrirmos a essa presença do Senhor, mudar nossas atitudes e ter uma atitude verdadeira diante do Senhor. E acredito que esse é o fio condutor da nossa reflexão, das leituras da liturgia deste domingo. Eu gostaria de refletir sobre a primeira leitura do livro do Êxodo, uma leitura muito bonita que nos apresenta a vocação de Moisés. Divide-se em duas partes. Primeiramente, Deus que chama a Moisés e segundo, chama ele para uma missão, para uma tarefa muito especial. Primeiramente, Deus chama Moisés que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, e ele cuidava desse rebanho e teve essa visão dessa sarça que ardia, dessa sarça, e ele percebeu que era diferente, que era a presença de Deus, e ele quer se aproximar, e escuta essa voz, a voz do Senhor. Essa terra, tira as sandálias, porque a terra é santa, e tirar as sandálias significa realmente se despojar, deixar de lado, deixar para trás o pecado. Nós também somos convidados para tirar as sandálias da indiferença religiosa, tirar as sandálias do pecado, do ódio, do egoísmo, para nos aproximarmos e nos deixarmos purificar pela presença desse Deus que te ama, um Deus que caminha conosco, um Deus que caminha com a gente. É um Deus que está presente na vida de cada um de nós. E interessante, Moisés recebe essa missão. Deus não é indiferente diante do sofrimento humano, diante do sofrimento do povo de Israel que estava escravo no Egito. E Deus chama para que Moisés liberte. Deus chama para que Moisés realize essa obra maravilhosa de levar a presença de Deus para este povo que estava sofrendo. Hoje, Deus continua presente, continua agindo e acompanhando o povo sofredor. E nós temos nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde existem tantos conflitos, hoje estamos por dentro dessa situação tão lamentável, tão triste dessa guerra na Ucrânia, e quantas pessoas sendo matadas, pessoas inocentes, crianças, mas não somente na Ucrânia, tem outros países também que estão sofrendo essas consequências do ódio, essa falta da presença de Deus no meio do povo e, sobretudo, das pessoas que procuram essa prepotência e esquecem do ser humano, esquecem que todos somos irmãos. No Evangelho, mais uma vez temos o tema da conversão no centro do discurso, da discussão com Jesus. Jesus é abordado pelas pessoas, e Jesus trata esse tema da conversão, e é abordado por pessoas que vêm diante dele para noticiar dois acontecimentos, para noticiar que o fato de alguns galileus ter sido matados, e também a Torre de Siloé. E aqui nós entramos num discurso, um discurso da retribuição, que era muito presente, ou estava muito presente com os judeus, o povo judeu. Quer dizer, as
catástrofes e castigos, eles pensavam que aconteciam porque a pessoa, o povo, estava pecando. Pecou e pagou. Era essa mentalidade da retribuição. A retribuição, a pessoa fez o mal, então Deus castiga. Um conceito, uma ideia de um Deus que castiga. E Jesus Cristo veio precisamente para tirar da mente e do coração das pessoas essa mentalidade. Jesus acaba com a ideia de um Deus que está aí, o que veio para castigar. Ele não é um Deus vingador. Deus é um Deus que derrama graças abundantes. É um Deus que oferta, de uma oferta graciosa. Um Deus que está presente e que acompanha seu povo. E um Deus que quer a vida da pessoa e do pecador também, que quer a conversão da pessoa. E por isso que Jesus Cristo, Ele apresenta um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus presente. Se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo jeito. Jesus nos oferece de fazer essa experiência desse Deus conosco, desse Deus solidário, um Deus que abençoa as nossas famílias, um Deus que se preocupa pela pessoa mais vulnerável, um Deus que veio anunciar essa boa notícia da salvação para os pobres, para os humildes, um Deus que quer que sejamos e que trabalhemos pela unidade e que sejamos irmãos. Esse Deus do amor, o Deus da vida. E eu falo para vocês, façamos essa experiência de um Deus misericordioso. E nesta quaresma, é aquilo que nós precisamos fazer e sentir e experimentar, um Deus que abre os seus braços e nos acolhe com carinho, um Deus que se preocupa por aqueles que estão sofrendo. Por isso que nós, como filhos de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, recemos pela paz. Por isso que o Papa, ele convoca o povo de Deus para rezar. Eu não esqueço essa frase do Papa que fala: com lágrimas no coração, lágrimas de sangue, por esses irmãos e irmãs que estão sofrendo. É uma coisa terrível, ações terríveis por causa dessas bombas, os mísseis, destruindo famílias, destruindo o povo. E a gente fica com o coração apertado mesmo, porque a família é importante e Deus veio nos mostrar a sua misericórdia. É um Deus do perdão, não da vingança. Jesus nos apresenta um Deus bom, generoso e paciente. Deus tem paciência de você ou com você. Deus tem misericórdia. Eu acredito que sentimos e experimentamos essa misericórdia desse Deus fiel. Quantas vezes estamos com dificuldades, com problemas, sentimos realmente o peso do pecado, mas com a confissão, através da oração, através da leitura da palavra, às vezes experimentamos essa tranquilidade, essa paz que só desce do Senhor, que só recebemos de Deus, porque o Deus da misericórdia não é esse Deus que vem castigar com o chicote, não. É um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus generoso. A parábola da figueira é uma mostra realmente de como Deus é radicalmente solidário com as pessoas, solidário e paciente. Geralmente sabemos que a figueira era plantada juntamente com as vinhas, a videira, e é interessante como a figueira dava fruto quase o ano inteiro, dava fruto e chegava a produzir frutos por 10 meses ininterruptamente. Por isso a figueira representa o povo eleito de Deus. E muitas vezes é comparado o povo de Israel com essa figueira. E o povo de Israel precisa
precisava dar frutos. O povo de Deus, você como discípulo do Senhor, precisa produzir frutos. E Deus é tão generoso, é tão bom, que Ele oferece e dá sempre uma oportunidade. Nós, nos nossos pensamentos, somos com pensamentos bem diferentes do pensamento de Deus. Às vezes nós não temos a paciência. Às vezes, como os discípulos do Senhor, de Jesus Cristo, faça descer fogo do céu e acabe com eles. Mas Deus é misericordioso. Deus plantou a figueira e vai procurar frutos. Jesus vai procurar frutos. O agricultor é Jesus. Os 3 anos é o período da pregação de Jesus, depois dos quais esses 3 anos, o Mestre espera recolher frutos abundantes. Para os profetas, a figueira infértil era a figura da infidelidade, era a figura desse povo pecador que voltava, sempre às vezes que dava as costas para Deus, e era difícil voltar o coração para Deus, mas Deus, Ele oferecia a sua misericórdia e voltava o coração, e Deus acolhia, e Deus abençoa, e Deus protege. Hoje, diante desta oportunidade, diante da paciência de Deus conosco, nesta quaresma devemos estar atentos às palavras de Jesus. Deus espera nossa transformação. Devemos enxergar o mundo de uma maneira muito diferente, em que minha vida, eu pergunto, em que minha vida precisa mudar? Em que eu preciso mudar? Como vejo os meus irmãos, como irmãos em Jesus Cristo, como eu vejo Jesus no rosto do meu irmão, como eu me preparo para a Páscoa. Essa necessidade de conversão não é somente do meu irmão ou dos outros. A necessidade da conversão é minha, é pessoal e comunitária. Peçamos a Deus essa graça especial. Eu só gostaria de acrescentar hoje, nesta missa do 7º dia da Rosicléia, e precisamente estamos celebrando um ano de falecimento, parece que faleceu 7º dia, é um ano de falecimento dela. Eu queria destacar dela alguns aspectos muito importantes. Primeiramente, ela foi catequista, uma catequista dedicada, uma catequista entregada a Deus e aos catequizandos. Segundo, Rosicléia foi uma pessoa de fé grande, devoção a Nossa Senhora, uma devoção muito profunda, professora, e sempre dos aspectos que me chamou muito a atenção, quando conversava com os familiares, eles me falaram, ela incentivava os casais a participar na igreja, incentivava para que a família se aproximasse de Deus. Olha que bonito, para que a família pudesse e tentasse, procurasse viver a sua fé em Deus. Sei que a pandemia, ela teve essa morte por causa do coronavírus, e sabemos que nos atingiu e atingiu muitas famílias. A minha solidariedade com as famílias, e contem com nossas orações. Sabemos que, assim como vocês, muitas famílias brasileiras tiveram perdas na família, e o sofrimento atingiu os corações e as famílias. Mas um aspecto e uma virtude, ou as virtudes que hoje estamos destacando, que estamos hoje falando, nos incentivam para continuarmos nossa vida e nossa caminhada de filhos de Deus e de discípulos do Senhor. Por que motivo? Porque precisamente fala sobre a figueira, o Evangelho, de produzir frutos. E ela, agradecemos a Deus, porque produziu frutos de amor, de evangelização através de seu testemunho.
Que Deus nos ilumine os familiares, acompanhe, dê força e que vocês, através dessa vida que se dedicou ao serviço dos irmãos, que com certeza espalhou e deu carinho, amor e muita fé, que nos incentive na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recemos nossa profissão de fé. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.